a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, e a outro pela operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação de língua. Aí o versículo 11 conclui dizendo assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não adianta você querer o que Deus deu para o outro. Não adianta você querer pregar igual o outro. Não adianta você vestir, pentear o cabelo igual o outro pregador. Não, Deus deu para ele. Aquilo é dele. Você tem que buscar de Deus o que Deus tem para você. Cada um Deus deu como Ele quer. E se Deus te deu, seja útil, irmão. Seja útil. A coisa mais triste que tem é dom inútil. Pessoas que só têm um rótulo, só têm um nome. Anda sempre de braço cruzado. O Senhor conta com você para uma nova história. Se você não exerceu em 2013, se prepare para exercer em 2014. Mas seja útil. E outra, nunca queira o dom do outro. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, peça para Deus, que Deus vai te dar. Deus usa cada um como Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. A glória é para Deus. Não importa, irmão. Não importa. Nunca queira a glória de Deus. Uma certa feita, irmão, eu vi um pregador, eu vou ser bem rápido aqui. Eu vi um pregador, ele pregou numa cidade, numa catedral em Goiânia. E aquele dia ele pregou Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Aquele dia Deus abriu o céu e derramou tudo que pôde sobre aquela igreja. A glória foi muito grande. Mas quando acabou de pregar, o irmão que estava com ele, o irmão que cuidava das fitas dele, naquela época era fita, chegou nele e falou assim: vamos mudar o valor das agendas a partir de hoje, que Deus está forte contigo. Sua agenda agora tem que ser mais cara, tem que ter outro valor. E aí o próprio pastor marcou um outro evento para ele voltar a pregar. E quando ele voltou, já não foi mais na igreja, porque a igreja não comportou de gente. Já foi num ginásio. Mas ele veio achando que a glória era dele. E o meu Deus, irmão, Ele exalta o humilde. Mas pensa numa coisa que Deus gosta também, é de pegar aqueles que acham que está grande e pôr lá embaixo. Pensa como Deus é bom para fazer isso. Ele exalta, Ele pega você que está aí atrás, põe você aqui em cima, te usa, porque Ele faz com quem quer, da forma que quer, da maneira que quer. Ele faz. Mas não queira puxar glória para você. Não queira, irmão. Não deu nada a pregação do homem. Não deu nada. Pregou, suou, arrancou terno, pulou, fez cambalhota, desceu, correu no ginásio. E quando ele menos pensou, o ginásio estava vazio. E ele pregando sozinho. Porque a glória não era dele, a glória não é minha. A glória tem dono, ela é de Deus. A Bíblia diz da seguinte forma: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e estendeu e espraiou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração aos povos que nela está, e o Espírito aos que nela habitam. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardei, te darei por aliança de povos, e por luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar das prisões os presos, dos cárceres os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, disse Deus. Este é o meu nome, e a minha glória, pois, não dou a outro. Não dou a outro. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Mas a minha glória não dou para ninguém. A minha glória não dou para ninguém. Cuidado em querer pegar a glória de Deus. Ele não permite. Ele não dá a glória dele a ninguém.
Ninguém. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não dá a glória dele a ninguém. Uma das coisas que é uma das características do avivamento pentecostal, uma evidência dos dons, é a confirmação da palavra. A confirmação da palavra pregada. A igreja do Senhor Jesus precisa que os dons estejam em evidência. A obra de Deus precisa que os dons estejam em evidência. E Deus usa os ministros para trazer para a igreja uma palavra. E uma das características dos dons que Deus faz é a confirmação da palavra pregada. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela tem um efeito quando ela é pregada. Ela tem um efeito muito grande. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Todo mundo conhece, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão de alma, de espírito, as juntas e medulas. E é apta para discernimento da alma e do coração e dos pensamentos. Essa é a palavra que nós pregamos. Essa palavra que nós pregamos, essa palavra, ela precisa estar em evidência. A Bíblia fala que a palavra de Deus é algo muito sério. Existe muita gente pregando asneira por aí, pregando coisa que não deve, mas a minha Bíblia diz, a tua também diz, mesmo que o céu se abra e que venha lá do céu um anjo e suba aqui e comece a pregar algo que não está aqui, que não está registrado, a Bíblia fala que esse tal anjo seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Você não pode pregar aquilo que a Bíblia não diz. A palavra de Deus, ela é genuína, ela é pura, ela surte efeito. Ela vai de encontro ao homem, vai de encontro à mulher. Ela mexe com o casamento, ela mexe com a educação do filho, ela mexe com a postura do obreiro. A palavra de Deus, ela é poderosa. Eu costumo dizer que o verdadeiro avivamento vem por causa da palavra de Deus. Não tem avivamento sem palavra de Deus. Não tem avivamento sem a palavra de Deus. Não tem, irmão. A igreja existe por causa da palavra. O ministério existe por causa da palavra. Jesus veio para cumprir a palavra. O Espírito Santo de Deus veio para cumprir a palavra. Estamos reunidos hoje para ouvir a palavra. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje por causa da palavra. A tua vida mudou por causa da palavra. O teu filho vai mudar por causa da palavra. O teu casamento vai ser restaurado por causa da palavra. A mudança no teu ministério por causa da palavra. A mudança na tua história por causa da palavra de Deus. Tudo é por causa da palavra. O Espírito de Deus está aqui. A Bíblia fala que uma das coisas que caracteriza o dom do Espírito Santo através do avivamento é o avanço vitorioso do evangelismo, a obra do Senhor, a obra missionária. E eu estive lendo a Bíblia, e falar de missões mexe comigo. Quantos aqui têm ido nos nossos trabalhos de missões? Levanta a sua mão. Por onde passamos, Deus tem baixado a sua glória. Deus tem derramado do seu Espírito. Mas são poucos. São poucos que têm interessado pela obra missionária. São poucos que têm preocupado de fato com missões. Mas para ter essa chamada, a primeira coisa, você precisa ter uma mudança interior. Você precisa ter uma mudança dentro de você. A Bíblia fala que o profeta Isaías, lá no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia fala da seguinte forma: no ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a causa do seu santo enchia todo o templo. E a Bíblia fala que os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, se diz a Bíblia. E a voz do que clama, e a casa encheu de fumaça. Então disse quem? O profeta: ai de mim, porque estou perdido, diz a Bíblia Sagrada, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins, diz a Bíblia Sagrada, voou para ele, trazendo na sua mão uma brasa tirada lá do altar de Deus, e colocou-se na sua boca. E a Bíblia fala que com a brasa tocou-se na boca, e disse a Bíblia Sagrada que quando ele recebeu aquele toque vindo do céu, a primeira coisa que ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Só faz missão quem é tocado lá do céu. Só faz missão quem recebe algo lá do céu. Só vai para a obra missionária quem de fato é tocado por Deus. Não é para qualquer um, não. Por isso que a obra do Senhor precisa. Eu recebi recentemente uma ligação, conversei com o irmão de várias cidades que ainda não tem uma igreja Assembleia de Deus de Madureira. Existem lugares no nosso país que ainda não chegou o evangelho, porque ninguém quer entrar lá porque é difícil, é complicado, mas o Senhor hoje vai tocar em você, mesmo que você não possa ir, mas você possa contribuir pelos que vão, você possa orar pelos que vão, porque ir não é fácil, irmão, não é fácil ir, mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus te tocar, vá, se Deus quiser, vá, porque Deus é fiel para cumprir com as promessas e cuidar daqueles a quem Ele envia. A obra missionária, nós entendemos na Bíblia Sagrada, e concluindo aqui a minha fala, porque o horário já não permite eu ir mais, tem muitas coisas que Deus colocou aqui no meu coração, é que o derramamento do Espírito Santo, ele vem para que haja em nossas vidas algumas mudanças. O derramamento do Espírito Santo, ele vem para que a tua vida não seja mais a mesma vida. O derramamento do Espírito Santo, ele acontece na tua vida, na minha vida, para que nós possamos ser avivados. E quando somos avivados, nós nunca olhamos para trás, nós sempre olhamos para frente. Para que possamos ser avivados, e quando somos avivados, nós nunca falamos não, nós sempre estamos prontos à obra do Senhor. Quando somos avivados, a primeira coisa que acontece com a gente, que experimentou o verdadeiro avivamento, é ser convertido de verdade. Se você ainda não se converteu por inteiro, você não experimentou o verdadeiro avivamento. E eu quero dizer uma coisa a você: converter de verdade não é ter tempo de casa, não é ser parente do pastor, não é ter primo, não é ter parentesco na igreja, não. O convertimento de verdade parte de dentro, lá do seu coração. E se conhece quem de fato é convertido pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, pela sua atitude. Eu digo a você, Deus está tendo de misericórdia de nós. Deus está sendo bondoso para conosco e está derramando do seu Espírito Santo sobre nossas vidas. E queira Deus que você nessa noite seja mais de uma vez tocado pelo Espírito Santo de Deus. E queira Deus que você nessa noite sinta de verdade o que era o avivamento.
A Bíblia diz que quando somos avivados, a Bíblia fala que a primeira coisa que nós fazemos é sair do acomodismo, é descruzar os braços, é levantar da cadeira e sair das quatro paredes. Quando experimentamos o avivamento, algo nos incomoda, algo nos inquieta, algo mexe comigo e com você, porque o avivamento vem para nos tirar de onde estamos e fazer uma grande obra do Senhor. Que possamos buscar um avivamento genuíno, que possamos buscar um avivamento que de fato venha surtir efeito, que possamos buscar um avivamento que traga de volta o Espírito Santo à nossa igreja e afasta o que foi pelo formalismo, pela hipocrisia e pela vaidade do povo de Deus. Que possamos buscar um avivamento que traga de volta os crentes aos nossos templos, para voltarem à prática da oração, dobrar os vossos joelhos, adorar a Deus, colocar o rosto em pó, se humilhar aos pés do Senhor. Que possamos buscar o verdadeiro avivamento que dá à igreja o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, aonde todas as almas temem a Deus, não tem pecado escondido, não tem nada errado, porque teme a Deus, não ao homem. Quando tememos ao homem, nós nos escondemos, mas quando tememos a Deus, nós entendemos que nada esconde de Deus, nada foge dos olhos de Deus. Que possamos buscar o verdadeiro avivamento que faça os crentes sair das quatro paredes para evangelizar e buscar as almas que estão nos aprisos. Que possamos buscar o verdadeiro avivamento que tira os crentes de frente da televisão e leva-os para ouvir a palavra de Deus. Que possamos buscar o verdadeiro avivamento que traga de volta aos crentes primórdio, aquele primeiro amor, aquele amor que nada tira de você. Você vai porque ama, não é obrigado. Você vai porque gosta, não é porque cobraram você. Que possamos buscar o verdadeiro avivamento que devolve aos obreiros do Senhor a santa ousadia de falar a palavra como Deus quer, a santa ousadia de pregar como está escrito. Que possamos buscar um verdadeiro avivamento que mexa com a estrutura da igreja e traga de volta a igreja de Atos capítulo 2. Que Deus abençoe a você, irmão. E eu quero te dizer uma coisa: o verdadeiro avivamento pentecostal produz três tipos de efeito. Produz o efeito para cima, produz o efeito para dentro e produz o efeito para fora. Para cima porque a glória é de Deus, para dentro porque edifica a igreja, e para fora para pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe você. Meu muito obrigado. Guarde esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluias. Quantos gostaram da palavra nessa noite? Quantos ouviu a voz de Deus falando ao seu coração? Temos muito em aprender, né, irmãos? Temos muito em aprender. Dentro de poucos minutos estaremos aqui ouvindo já o segundo palestrante. Já está presente, pastor Deiró. Dentro de poucos minutos está aqui ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe, pastor Eurimar Alves de Souza. Deus abençoe sua vida. Continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Pregando a palavra do Senhor Jesus. Nós estaremos agora ouvindo Heroínas da Fé, louvando ao Senhor com os seus louvores. Amém? Hoje vocês são as primeiras. Ontem não deu para vocês cantarem, né? Então hoje vocês vão ser as primeiras. Depois estaremos ouvindo ali Jardim Gazusa também, louvando ao Senhor. E logo após o Gazusa, Jardim Campanário, também apresentando o seu louvor a Deus nessa noite. Os irmãos vão tomar o cafezinho, tomar uma água, mas volte, viu? Volte rápido, porque é poucos minutos, nós estaremos já ouvindo o segundo palestrante nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Heroínas da fé, louvando ao Senhor Jesus. Os irmãos que vão ser consagrados, domingo à noite, tem que assinar a lista de presença ali na entrada, viu, irmãos? Os irmãos que vão ser consagrados, tanto diaconisa como diácono, presbítero. Por gentileza, assina a lista de presença, para vocês não ficar como ausente lá na lista, viu? Heroínas da fé, louvando ao Senhor.
Jardim Gazusa, louvando ao Senhor. Logo em seguida, Jardim Campanário. Logo em seguida, Jardim Campanário, louvando a Deus. Aleluia. As irmãs, as pastoras da Regional 3, as pastoras da Regional 3, se tiver algumas delas aqui, as esposas dos pastores, procure a missionária Milka e a missionária Ruth, que elas precisam falar com as irmãs. Procure a missionária Milka e a missionária Ruth. Amém? As pastoras da Regional 3. Jardim Gazusa, louvando a Deus. Som. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho que deter. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar. Oh
Aleluia. Deus abençoe os irmãos de Jardim Gazusa. Amém? Enquanto o Jardim Campanário vai louvar a Deus, nós vamos recolher as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Se tiver algum dos dizimistas que quer fazer seus acertos, eu não sou cantor não, irmãos. Tem como tirar esse som? Isso. Entrou no outro playback e foi embora. Nosso dizimista, por favor. Sentado mesmo, como os irmãos estão, levanta as mãos aqui para frente. Pastor Bruno, vem aqui orar ao Senhor, apresentando os dizimistas nas mãos de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nessa noite, Senhor, queremos apresentar, Senhor, todos os dizimistas, ofertantes da Tua obra. Deus, repreenda todos os males, Senhor, na vida financeira dos Teus filhos, abençoando, ó Deus, enricamente todos os Teus servos, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Jardim Campanário, louvando a Deus. Enquanto isso, nossos diáconos, por gentileza, recolhem as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Amém?
consertou, alma ferida, coração quebrado. Se coloquemos de pé toda a igreja. Aleluia. Deus abençoe o Jardim Campanário, amém? E a direção do trabalho continue com o nosso pastor presidente, pastor Geni Severo dos Santos. Meus amados irmãos, saúde a todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perca de tempo, porque nós queremos ouvir bastante nosso meu amigo. Eu falei meu nome, em nome da igreja, eu posso fazer nosso também. Posso falar. E pastor Deiró de Andrade, que já é um grande amigo, conhecido de todos, ou quase todos, estará ministrando a palavra de Deus. E sem perca de tempo, eu gostaria que você recebesse o pastor Deiró de Andrade, que é um dos diretores da nossa Convenção do Estado e da Nacional, presidente de um dos maiores campos do Estado de São Paulo. E hoje eu me sinto, aliás, o campo está bom, sinto honrado em recebê-lo e tê-lo conosco. Uma salva de palmas para ser abençoado. Antes de passar o microfone, segundo, passando para você, é o mais elegante do Estado de São Paulo. Glória a Deus. Meus abençoados irmãos, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo privilégio e a alegria de servir ao Senhor e de poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Cada vez que eu aqui venho, eu fico mais feliz, mais abençoado, mais alegre, mais contente, porque é uma escola para todos nós. Ficar perto do pastor Genício é aprender toda hora. Quero fazer notória minha admiração, respeito, carinho, amor pelo pastor Genício, pastora Marlene, a Santa Marlene, ministério da igreja, todos os irmãos. Deus abençoe muito. Pastor Genício é o líder da igreja aqui em nosso estado e é uma referência para todos. Quero louvar a Deus por ser amigo dele e demonstrar minha felicidade de saber que ele é meu amigo. Deus abençoe, pastor. Trazer a saudação da minha esposa, das minhas filhas e da capelinha que está em São Mateus, os irmãos aceitam? E também hoje está comigo o servo de Deus, irmão Anderson Carvalho, é um obreiro, servo do Senhor, pastor, que trabalha comigo lá. Ele é bem-vindo? Eu acho que eu já falei demais. Eu queria convidá-los para a leitura de um verso na palavra do Senhor. E depois nós conversamos até umas 10 para as 10. Vocês suportam bem? Bem? O verso que eu quero convidá-los a ler está no livro dos Atos dos Apóstolos. Desculpa, livro de Gálatas. Depois nós vamos para Atos, mas primeiro o livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. E depois nós vamos para o livro de Atos, capítulo 17, verso 26. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Eu acredito que todos os irmãos conheçam esse texto. Gálatas, capítulo 4, verso número 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo,
Mas, filho, então se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Amém? O outro verso que eu gostaria de chamá-los a ler comigo está no livro de Atos, capítulo 17. O verso é o 16. Desculpa, verso 26. Capítulo 17, verso 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Com estas balizas, nós vamos conversar um pouquinho. Quero louvar a Deus pela preciosa vida do pastor Eurimar, instrumento de Deus abençoador para todos nós, hoje aqui nesta primeira parte, e só me deixou em situação mais difícil hoje. Deus abençoe. Agradecer ao pastor pela confiança de convidar um caipira para falar com os irmãos numa tão importante escola como esta. Bom, com estas balizas que lemos hoje, o livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, e o livro de Atos, capítulo 17, verso 26, a gente quer conversar um pouco sobre o tema que o pastor determinou, que dele nós falássemos um pouco. Aí no seu livro, está na página 55, o tema de que vamos conversar, que é o avivamento em Jerusalém. Ok? Muito bem. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Deus governa a história. Deus comanda toda a história. Não é verdade que Deus convida o homem para construir com ele a história. Isso não é verdade. A verdade é que Deus comanda toda a história. Ainda que nós pensemos que a gente seja tão importante nesta construção da história. A verdade é que nada acontece, absolutamente nada, nem uma folha da árvore cai, nem um fio de cabelo cai, o vento não sopra, a chuva não cai, o sol não aparece se Deus não quiser que isto aconteça. Amém? Isto é muito importante e, na verdade, é fundamental na nossa fé. Se nós imaginarmos que a mão de Deus é movimentada por nossas ações, nós estamos dizendo que Deus não é Deus, que Deus é ídolo. Deus disse que nunca mais aceitaria que alguém o chamasse de Baal. A palavra Baal é Senhor. Mas como é que o homem chama Deus de Baal? Quando ele diz que as nossas ações promovem uma reação em Deus. Então dizemos que Deus se torna reativo. Mas Deus não é reativo. Deus é proativo. E se a gente entende que nós manipulamos Deus a partir das nossas ações, nós estamos dizendo que Deus não é Deus, que Deus é ídolo. Olha bem para o colega e diga: Deus não é um ídolo. Diga: Ele é o Senhor. Diga: o vento não sopra se Ele não quiser que sopre. O sol não aparece se Ele não quiser que apareça. A chuva não cai se Ele não quiser que caia. Não cai um fio de cabelo se Ele não quiser que caia. E nem uma folha da árvore se Ele não quiser que caia. Diga: Ele é Senhor. Levanta a mão bem alto e diga: Ele é Senhor. Diga: Ele estabelece rei. E Ele faz o rei cair. Ele faz a ferida. E Ele cura a ferida.
Ele abre a sepultura e Ele fecha a sepultura. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele torna a dar a vida. Ele é Senhor. Enquanto Deus quer, a água é água. Na hora que Ele não quer mais, a água vira vinho. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós não podemos nunca esquecer isto. Bom, Deus comanda todas as coisas. E não há nada, absolutamente nada, que passe desapercebido aos santos olhos de Deus. E porque é assim, Deus preparou todas as coisas. É muito importante a gente lembrar que Deus nunca foi pego de surpresa. Não é verdade também que o diabo atrapalhou o plano de Deus, que Deus fez um plano bonitinho, aí o diabo veio e atrapalhou quando enganou Eva e enganou Adão. Não é verdade isso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fundar o mundo, o sangue de Jesus já foi conhecido na eternidade. Mas veio a manifestar-se quando se cumpriu a plenitude dos tempos. Em outras palavras, se alguém pensa que o diabo pode atrapalhar Deus, está enganado ou está servindo o Deus errado. Ok? Levanta a mão bem alto e diga: Deus é soberano. Também não é verdade que exista um reino paralelo, que Deus é Senhor de um reino e que tem o diabo que é Deus do outro reino e que fica um de braço de ferro com o outro para ver quem é mais forte. Também não é verdade. Deus é Senhor. Jesus uma vez disse para Pedro: Pedro, você está se achando muito crente, mas eu vi Satanás pedindo permissão para se ir andar com você. Pedindo permissão. Olha para o colega e diga: Satanás, para fazer alguma coisa, tem que ter permissão. Ele não faz o que quer na hora que quer, do jeito que quer. Não. Levanta a mãozinha com um dedinho assim e fala: só tem um Senhor. Deus é o Senhor. Estava lá numa reuniãozinha, Deus estava presidindo a reunião, apareceu um encardido. O encardido não falou com Deus, foi Deus que falou com o encardido. Deus disse assim para ele: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, tarará, 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 tarará. Aí o encardido disse: também, o Senhor dá tudo que Ele quer, tudo que Ele precisa, toda hora. Tarará. Deus falou: então tá bom, você acha que é assim? Você tem permissão para mexer no que é dele. E ele mexeu. O homem que era rico ficou pobre. Outra reunião, o encardido aparece de novo. Não falou com Deus, foi Deus que falou com ele. Viu meu servo Jó? Falou as mesmas coisas anteriores e acrescentou mais uma. Ele disse: ele não muda. Rico ele é de um jeito, pobre continua do mesmo jeito, ele não muda. O encardido falou: também, ele tem saúde. Deus falou: então você tem permissão de tocar na vida dele. No corpo dele, só não toque na vida dele. Olha bem para o colega e diga: você acha que o diabo faz o que quer? Não, 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 não. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Dá um abraço no seu colega e diga: fica tranquilo. Está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, então Deus que governa todas as coisas, queria ter com ele por toda a eternidade alguém que o amasse. Mas não que nascesse com uma predisposição de amá-lo,
mas alguém que pudesse decidir amá-lo. Tal como os homens, os anjos também tinham o tal do livre-arbítrio. E a palavra de Deus diz no próprio livro de Jó que Deus encontrou loucura nos anjos. Tanto Deus encontrou loucura nos anjos que uma terça parte foi expulsa de lá. Tá certo? E os homens também tiveram esse tal de livre-arbítrio. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que há um grupo de anjos separados para um dia especial de julgamento, porque eles não guardaram as suas posições. O livre-arbítrio é como uma caneta. Quando a gente nasce, a gente ganha uma caneta e a gente faz o que quer, a gente é dono do nariz. A gente planta, a gente colhe, a gente projeta, etc, etc. Aceitar a Jesus significa devolver para ele a caneta. Significa que o livre-arbítrio que é seu passa a estar condicionado à vontade dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, aceitar a Jesus é submeter o seu livre-arbítrio a ele. Nas palavras de Paulo, nós devemos levar cativo aos pés de Jesus todo o nosso entendimento. Levar cativo aos pés de Jesus todo o nosso entendimento. Porque se nós não fizermos isto, nós seremos os senhores da nossa vida. E a pior punição que Deus dá a um homem é entregá-lo à sua própria sorte. Esta é a pior de todas. Romanos, capítulo 1, Deus os entregou à sua própria forma de viver, o seu próprio jeito de ser. Ok? Bom, a partir daí a gente precisa entender então o que Deus fez. Quando o homem pecou, Deus proibiu a entrada no jardim. E se Deus proibiu a entrada no jardim, tinha uma razão de ser. Diga, graça. Graça. Se Deus permitisse o homem comer da árvore da vida em pecado, viveria em pecado eternamente. Então Deus proibiu. A partir daquele momento, do capítulo 3 de Gênesis, se desenrola a revelação de Deus. E Deus, então, vai chamando o homem à sua consciência. E como disse, no capítulo 17 do livro de Atos, ele estabeleceu, a partir de um único homem, que foi Adão, povos. E deu limites geográficos para estes povos, que nós chamamos de nações, países, governos, etc, etc, etc. Deus, a partir daí, deixou que se desenvolvesse a filosofia, os conhecimentos humanos, etc, etc. E os homens tentaram, então, reconstituir a sua vida a partir daí. Mas nunca conseguiram, porque sem Deus não dá. Porque nós viemos de Deus, e sem Deus nós não temos nada o que fazer. Pois bem, no mesmo livro de Atos 17, diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Viver, mover e existir em Deus. Se Deus é santo e nós somos pecadores, como é que Deus pode tolerar nele a gente viver, nos mover e existir? Somente por graça. Esta graça de Deus se manifestou em Cristo, o Filho dele. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado na plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? Deus veio ensinando o homem em toda a história que por conta do pecado há um preço a pagar. E este preço é difícil, é caro, é complicado. Então vem sangue de bode, sangue de touro, sangue de bezerro, e pombinha, e etc, etc. E as pessoas vão vendo o horror da morte por causa do pecado. Até que toda a humanidade chega à consciência que o seu erro tem consequência. Então Deus enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, se a Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não há remissão, era necessário que o homem entendesse o que é isto.
E Deus veio construindo isto através da história. Construindo isto através da história, quando o homem entendeu, então Deus enviou o Cordeiro. Uma outra coisa que a gente nunca pode perder de vista é que toda a Bíblia inteira converge para Jesus. Tudo que existe na antiga aliança é uma sombra daquilo que haveria de vir. E o que haveria de vir é Cristo. Então, todos os sacrifícios, todas as festas, todas as ofertas, e tudo que existiu lá, converge em Jesus. Tudo que existiu é uma mostra do que seria Jesus. Então, tudo aquilo que se fazia no altar, a visita no altar, a plantação, a semeadura, a oferta, o derramamento de sangue, o cordeiro, a ovelha, não sei o quê, tudo isso converge em Cristo. E se converge em Cristo, quando veio Jesus, a sombra já não é mais importante. Agora nós temos a realidade, que é Cristo. Por isso, quem governa a igreja não é nem a lei e nem profeta. Quem governa a igreja é Cristo. Só para a gente lembrar, nesses poucos minutos, é o seguinte: no Monte da Transfiguração apareceram 2 personagens. Estavam lá Pedro, Tiago, João e Jesus. E apareceram 2 personagens. Quem são? Moisés e Elias. Diga, Moisés, representante da lei. Elias, representante da graça. Como Lucas descreve a cena? Lucas descreve a cena dizendo: Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Diga, dormindo. E apareceram. Diga, e apareceram Moisés e Elias. E o rosto do Senhor se transfigurou como sol, e a sua roupa como luz. Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito da morte de Jesus, que se cumpriria em Jerusalém. É assim que está escrito lá. Num dado momento, o Pedro acorda e vê a conversa no meio. Aqui não tem, mas lá no meio da minha região, lá tem umas pessoas que vê outro conversando e já entra no meio da conversa. O Pedro entrou no meio da conversa e falou a maior bobagem da vida dele, que é fazer uma cabana para Moisés, outra cabana para Elias e outra cabana para Jesus. O que estavam falando Moisés e Elias? Estavam falando da morte de Jesus, que se cumpriria em Jerusalém. Então diga, a lei falava da morte de Jesus. Os profetas falavam da morte de Jesus. Então diga, Moisés, a lei, Elias, os profetas indicavam a morte de Jesus. Ok? Quando Pedro falou essa asneira, apareceu uma nuvem, não foi? A nuvem foi tão forte que deixou eles com medo. E a Bíblia diz que ele botou o rosto no chão e ficou apavorado, e do meio da nuvem Deus bradou e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é assim que está escrito? Quando Pedro levantou o olho, quem estava lá? Quem estava lá? Diga, Jesus. A lei foi embora? Diga, a lei foi embora. Os profetas foram embora. Eles tinham cumprido o papel. Diga, eles cumpriram o papel. Eles indicaram a morte de Jesus em Jerusalém. Como é que Paulo descreve a cena? Paulo, o apóstolo, diz que a lei foi como uma babá, porque havia o herdeiro de Abraão, Gálatas capítulo 3. Este herdeiro de Abraão é Jesus. E este herdeiro de Abraão não podia ainda herdar. Então Deus instituiu a lei como uma
babá, até que o herdeiro pudesse assumir o seu papel, e Deus entregou todos aqueles descendentes ao descendente, pelas mãos da lei. Em outras palavras, a lei e os profetas foram os condutores de todo mundo para Jesus. Uma vez que a lei e os profetas cumpriram o papel de nos entregar a Jesus, quem manda na igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é Jesus. Quem indica o caminho é Jesus. Por isso as coisas acontecem do jeito de Jesus. Perfeito? Não é do jeito do profeta, não é do jeito da lei, é do jeito de Jesus. Então levanta a mão e diga: Ele é Senhor. Jesus um dia levantou-se e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E estes sinais vão seguir aos que crerem. No meu nome vão expulsar demônio. No meu nome vão falar novas línguas. No meu nome vão curar enfermo. No meu nome, no meu nome, no meu nome, no meu nome. Esta autoridade, este poder, esta procuração de Jesus nos dá autoridade e legitimidade para a pregação do Evangelho. Pois bem, se é assim, Jesus, estando no meio do povo, fazia todas as obras. Um dia ele disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Não foi isso que ele disse quando ele desceu do monte, que levaram o menino lá doente, que caía na água, caía no fogo? Geração incrédula, até quando eu vou estar aqui? Vai chegar uma hora que eu não vou mais estar aqui. Um dia disseram para Jesus: por que que os discípulos de João lavam a mão e os seus discípulos não lavam a mão? Por que que os discípulos de João, na hora de comer, têm um comportamento e os teus discípulos têm outro comportamento? Perguntaram para ele: por que que os discípulos de João vivem jejuando e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu: enquanto o noivo está presente, não há razão para jejuar. Mas quando o noivo for tirado, então os meus servos jejuarão. Olha para o seu colega e diga: nós estamos no tempo de jejuar. Estamos no tempo de jejuar. Pois bem, Jesus então veio durante 3 anos fazendo milagres. Um dia ele disse: aquele que crer em mim vai fazer o que eu estou fazendo. Mas não vai fazer só o que eu estou fazendo. Vai fazer coisas ainda maiores do que eu estou fazendo, porque eu vou para o meu Pai. Uma vez alguém disse: mas Senhor, o Senhor fica dizendo o tempo todo que vai embora, isso entristece a gente. Aí Jesus disse para eles: se vocês me amassem, vocês ficariam felizes quando eu digo que eu vou. Porque se eu for, eu vou enviar o Consolador. Se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então, quando eu for, eu vou rogar ao Pai. E o Pai vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Na verdade, o mundo não o pode receber, porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita, no presente, habita convosco, e estará, futuro, em vós. Habita convosco e estará em vós. Diga: habita convosco e estará em vós. Olha o que Deus diz pela boca de Paulo: como nós somos filhos de Deus, Deus enviou para nós o Espírito do Filho dele, para que o Filho dele habitasse em nós. E
E se Jesus habita em nós, nós fazemos as obras de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. É assim. Então, Deus precisava marcar este momento. E como marcar este momento? Ele governa a história. E se ele governa a história, ele instituiu uma festinha. Uma festinha que se chamava Pentecostes. O que é esta festinha de Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Penta, 50 depois da Páscoa. O que acontecia nesta festa? O pessoal se reunia, conversava, batia papo, celebrava, lembrava das histórias, lembrava do que Deus fez, e tinha lá alguns comportamentos que Deus instituiu, que vocês todos já estudaram no início deste seu livro que vocês têm aí, que é um tesouro de inestimável valor. Mas tem mais uma coisa. O pai da família, o pai preparava um presente para os filhos. E exatamente 50 dias depois da Páscoa, o pai dava um presente para o filho. E o filho tinha que buscar, e a palavra original de buscar, lá no hebraico, não é apenas buscar de saber onde está, é buscar procurando, é procurar, é campear, como diz o caipira, é ficar vasculhando até achar. Então, Jesus morreu. 50 dias depois dele morrer, ou seja, 40 dias depois que ele morreu, ele continuou vivendo, todo mundo viu, todo mundo percebeu, ele comeu peixe, ele comeu mel, ele comeu pão, ele andou com os discípulos, ele conversou com a turma, o Tomé botou o dedo no lado dele, a conversa foi boa, ele delegou a autoridade, etc. Mas depois, no livro de Atos capítulo 1, diz que estavam lá num certo momento e ele foi embora. 40 dias depois que ele morreu. Mas depois dos 40 dias que ele foi, que ele ressuscitou, ficou mais 10 dias um culto de oração. Liga aí para o seu colega, um culto de oração, que durou 10 dias. Deve ser bom esse. Começou com 500 pessoas. Faz assim, ó, 500. Um culto de oração que começa com 500 crentes. E o culto estava bom. Mas, convenhamos, né? Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E aí a turma diz, não vai ter outra coisa, não, é só oração mesmo. Não tem aquele pregador tocha para deixar a gente animado. Pô, não, é só oração mesmo. E vai, e ora, e ora, e ora, e ora, e um dia inteiro, e 2, e 5, e 6, 10 dias depois, só tinha 120 crentes. Aí, estes 120 crentes estavam buscando. Diga aí, buscando. Buscando. Por que eles estavam buscando? Porque Jesus falou, fiquem lá na cidade, até que vocês recebam um presente. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que vocês têm que ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder? Porque eu estou mandando vocês sair por aí pregar. Eu estou mandando vocês anunciar o evangelho. Eu estou mandando vocês curar o enfermo. Eu estou mandando vocês fazer. Eu estou mandando. Só que para você fazer, você não vai dar conta de fazer no teu poder, na tua autoridade ou no teu nome. Você vai precisar de algo maior do que você. Algo melhor do que você. Por isso Paulo escreveu que ele viu que somos filhos dele e mandou para nós o Espírito do Filho dele, pelo qual nós podemos clamar Papai ou Abba Pai. Em outras palavras, o acesso ao Pai se dá porque hoje nós falamos no nome do Filho dele, porque o Espírito do Filho dele habita em nós. Por isso que nós não oramos em nosso nome. Senhor, meu nome é fulano e eu estou falando em meu nome. Não funciona. Jesus disse, você tem que ir e você tem que dar fruto e o seu fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda.
Então você tem que dar fruto, o seu fruto tem que permanecer para que você seja legítimo de pedir ao Pai em nome de Jesus e o Pai fazer. Então olha para o seu colega e diga: você tem que trabalhar. Em São Mateus eu ensino os obreiros 3 mandamentos de obreiro. Primeiro mandamento do obreiro: não deixa o coração inchar. Segundo mandamento do obreiro: dá glória a Deus. Terceiro mandamento do obreiro: vai trabalhar. Porque se não trabalhar, não dá fruto. E se não dá fruto, não é legítimo para pedir. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Dá um abraço no colega e diga: entendeu tudo, irmão? Pois bem, o culto se desenrola. O culto se desenrola e a turma vai orando, um sentado, outro deitado, outro em pé, sei lá como é que estava. Mas no 10º dia, ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas. Diga: falar das grandezas de Deus em outras línguas. Diga: grandezas de Deus em outras línguas. Quer o poder de Deus na tua vida? Aprenda a falar das grandezas de Deus. Quer a glória de Deus na tua vida? Aprenda a dar glória a Deus. Fale da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Por que foi que a ira de Deus se acendeu contra Elifaz e os seus amigos? A ira de Deus se acendeu contra Elifaz e os seus amigos, e Deus disse para ele: vocês não falaram bem de mim, como o meu servo Jó. Olha bem para o colega e diga: o que você anda falando de Deus? Né? Na hora que a tua prova chega, na hora da situação ficar difícil, na hora da situação mais complicada, na hora da luta, o que você tem falado de Deus? O que você fala de Deus? Deus disse que ficou bravo com Elifaz, porque ele não falou bem de Deus como Jó. Dá um toquezinho no vizinho e diga: fala bem de Deus, irmão. Fala bem de Deus. Tem um hino da nossa harpa que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aprenda a dar glória a Deus na luta, a tua luta vai passar. Aprenda a dar glória a Deus na prova, a prova vai acabar, mas Deus vai te ajudar. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, para sempre, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles começaram a receber aquele poder, falaram em outras línguas das grandezas de Deus. A palavra de Deus diz que do lado de fora tinha um montão de gente ouvindo. Diga: está escrito que as línguas estranhas não são sinal para os que estão dentro, mas para os que estão fora. Como é que a gente entende isso nas palavras do apóstolo Paulo? Quando eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, do lado de fora tinha gente interessada. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Não é assim que está escrito? Então, veja bem. Imagina um cidadão de um país ouvindo um cidadão falar da grandeza de Deus na língua dele. O outro cidadão do outro país ouvindo falar da grandeza de Deus na língua dele. E o outro cidadão do outro país ouvindo falar da grandeza de Deus na língua dele. Então, várias
etnias, várias línguas, vários povos, todos eles ouvindo falar das grandezas de Deus na língua deles. E começaram a dizer, é um punhado de doido, um punhado de bêbado, um punhado de gente que deve ter enchido a cara. E então Pedro sai do lado de fora e diz, varões e irmãos, tenho uma conversa com vocês. Qual é? Isso que vocês estão vendo aqui não é um monte de bêbado. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus. Deus disse que nos últimos tempos mandaria o seu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Dá um abraço no colega e diga, não é só para você. É para a tua geração. Filhos e filhas. Diga para o seu colega, filhos e filhas. Coloca o teu filho nos pés de Jesus. Coloca a tua filha nos pés de Jesus. Porque os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha para o colega e diga, os vossos jovens terão visões. Diga, jovens, visionários, jovens que enxergam, jovens que olham longe. Abraça o seu colega e diga, os teus filhos, se receberem este poder, vão ser bem-sucedidos. Todo crente cheio do Espírito Santo é bem-sucedido. Todo crente cheio do Espírito Santo é bem-sucedido. Visão. E terceiro, os vossos velhos terão sonhos. Olha bem para o colega e diga, quem diz que você não pode sonhar? Pode sonhar mais para frente. Sonha mais para frente. Olha mais para frente. A palavra de Deus diz que até na velhice darão frutos. Deus vai fazer você dar fruto. Fruto abundante. Fruto que permanece. Fruto que legitima o seu trabalho pelo poder do Espírito Santo. Então, com aquele poder, 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor. 3.000 pessoas devolveram a caneta do livre-arbítrio para Deus. 3.000 pessoas puderam sair anunciando das grandezas de Deus. O que aconteceu? A igreja, cada um daqueles foi embora para o seu lugar e cada um começou a evangelizar a sua região. E a sede permaneceu em Jerusalém. E aí começa a acomodar. E a acomodação é complicação. Diga, acomodação é complicação. Deus tem umas dificuldades com o crente acomodado. Diga para o seu colega, você precisa querer ir mais longe, irmão. Não pode se acomodar. Né? Você ganhou uma alma esse ano, no ano que vem você tem que querer ganhar 2. Você batizou 5, no ano que vem você quer batizar mais. Né? Aí Deus falou assim, eu vou ter que mexer aí. Diga, o avivamento trouxe um problema. Deus resolveu que não era para ficar só ali. E então veio uma perseguição. Diga, perseguição. Diga, crente cheio do Espírito Santo, perseguido. E diga para o colega, e Deus estava vendo. E achou bom. Diga, crente cheio do Espírito Santo, perseguido, Deus estava vendo e achou bom. Tem crente que só se movimenta quando a luta chega. Tem crente, aqui não tem não, estou falando lá da minha região, mas tem crente que só se movimenta. Quando a luta está grande, ele não falta consagração, escola dominical, ensaio, vai ter festa da pipoca, ele está lá, vai ter distribuição de flor, ele está lá. Quando a coisa começa a melhorar, dá uma afastadinha, né?
Tem crente que Deus não pode dar casa na praia, por exemplo. Porque ele não sai da casa e não fica mais na igreja. Né? Tem gente que se Deus der um carro bonito, ele já acha que é aquilo lá instrumento para ele sair pecando por aí. Então, dá um abraço para o vizinho e diga, crente cheio do Espírito Santo, com umas perseguiçãozinhas, é para o bem dele. Você sabia que tem crente que Deus faz sair da empresa para ele não ir para o inferno? Parece lá uma sirigaita com uma mini saia passando na frente dele o tempo todo. Ele um dia vai, 2 dias vai, 4º dia vai. No 6º dia ele quer mandar uma caixa de bombom. E daqui a pouco manda uma rosa e Deus fala, vou ter que proteger esse cabra. Aí demite o cidadão. Ah, meu Deus, perdi o emprego. Perdeu o emprego porque é tonto. Se olhasse para Jesus diferente, a sua vida ia ser melhor. Dá um abraço no seu colega e diga, Deus ama você. Deus gosta tanto de você, que se precisar, Ele manda luta, perseguição, dificuldade, para você ficar em pé e não perder a bênção. Em Jerusalém começou assim. Deus tinha dito que era Jerusalém, Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Imagina que para o evangelho chegar em Carapicuíba, onde eu nasci, Deus precisou arrumar isto. Então olha para o seu colega e diga, irmão, vamos obedecer ao Senhor. Ele vai ajudar a gente. Deus abençoe a todos em nome do Senhor, amém. De pé, não precisa ser oração não. Receba a bênção. Receba a bênção. Abraça o seu irmão, diga, Deus falou com você. Deus falou com você. Mas é para abraçar, irmão. Tem medo de abraçar. Abraça o Tonhão aí, rapaz. Deus falou conosco. Vamos orar. Amanhã tem mais. Amanhã, 19h30, estaremos aqui em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Quantos estão contentes pela palavra? É isso aí. Pastor Deiró de Andrade, é simplesinho aqui, só para... Deixa eu tirar aqui a... Amém? Vou aplaudir, não, gente? Elias, dá para animar aqui. Eu vou sortear a Bíblia. Espera aí. Joga para cima? Como é que é? Não, é de uma só, porque todo dia vai sortear. Tem que pegar. Quem é esse aqui? Luciano Santana, Jardim dos Eucaliptos. Luciano Santana, Jardim dos Eucaliptos. Está presente? Não está. Vai para o seu lugar, rapaz. Você vai se converter, vai. É que caiu, ele está pegando. José Nunes. Está presente? Vila Nogueira. Também não está. Vamos lá. Valdo. Nova habitação? Nova Habital, parece. Vila Alice. Vila Alice, quem é? Não está? Valdo, Enaldo, de Vila Alice. Evaldo. Alguém conhece alguém por nome de Valdo de Vila Alice? Está presente ou não? Não? É? Então, só vale se estiver presente. José. Me ajuda aqui, tem que se falar inglês aqui. José Miguel dos Santos, Bairro Novo. O que é isso?
Quem é esse aqui? José Alves. Barro no Evo. Então, olha lá. Vem aqui, ó, abençoado. Cadê a Bíblia? Essa aqui? Essa Bíblia aqui não serve para homem não, vê? Ah, não. Topa, sim? Depois você troca lá. Sobe aqui, vai. Daí não dá certo não, cara. O pastor Deiró estará ministrando a bênção apostólica. Seria bom o pastor Deiró voltasse, né? Fala para mim, fala assim. Pastor Deiró, volte sempre. Segura a Bíblia. Olha para lá, meu. Pronto. Já? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre.